Então, o que é ABA? ABA vem do inglês, né? Applied Behavior Analysis, que quer dizer análise aplicada do comportamento ou análise do comportamento aplicada. No Brasil, ABA está diretamente associada com TEA. Por quê? Porque eles pegaram um pedacinho do Applied Behavior Analysis para aplicar à população autista, as pessoas que têm transtorno do espectro autista. Por isso que ela está muito associada, mas ela não é exclusiva para a TEA. Ela está relacionada com esse grande campo de pesquisa da análise do comportamento, tá? A análise do comportamento, ela vem então, do campo científico do behaviorismo. O que é o behaviorismo, né? O behaviorismo, ele vai observar, analisar e explicar as associações entre o ambiente e o comportamento humano, né? E bem como a aprendizagem. Por quê? Porque quando a gente modifica comportamentos, a gente também está aprendendo, tá? Mas esse comportamento modificado é pela análise do comportamento. Uma vez que um comportamento ele é analisado, um plano de ações pode ser implementado para modificar aquele comportamento específico. E essa intervenção, ela é feita de maneira estruturada, não é de qualquer jeito, não é aleatória, e focando no comportamento alvo das intervenções, que em sua maioria vai envolver comportamentos ligados à linguagem ou a comportamentos inadequados. Vejam só, a ABA, ela vai analisar o comportamento e geralmente ela vai ser aplicada nos quesitos relacionados à linguagem ou na modificação de comportamentos inadequados. Vai resultar numa aprendizagem? Vai. Mas qual é o foco da ABA? Comportamento. Atuar com comportamento. Vamos lá. Então, o que é o behaviorismo? Que é o foco central, então, da análise do comportamento. O behaviorismo, ele se concentra, então, na análise de um comportamento que é observável, mensurável, em oposição, por exemplo, à abordagem cognitivista, que vai se impor numa resolução de problemas, numa complexidade mental abstrata e não observável. A psicologia cognitiva, ela trabalha com processos mentais, com flexibilidade cognitiva, que é um campo abstrato. O behaviorismo, ele é observável, ele é mensurável, então ele é concreto. Ele vai ser observado a partir de uma ação concreta, de um comportamento concreto. No behaviorismo tem dois pontos importantes, né? Que vai surgir essa aprendizagem e as modificações do comportamento, que é por meio do condicionamento operante, por meio de comportamentos operantes. Então agora, o que é que central aqui da aba? O que é condicionamento operante? Eu parei aqui no nosso mapa, né? Deixa eu só voltar aqui no nosso mapa mental. Então, aba. O que embasa a aba? Behaviorismo, tá? É o que embasa a aba. O que mais que vai embasar a aba? Dentro do behaviorismo é a análise e observação do comportamento, tá? O que mais aqui? Um conceito dos principais é o condicionamento, tá? Vamos lá, A aba, então, o que vai fundamentar a aba? Behaviorismo, que é a análise e observação do comportamento, que vai utilizar o mecanismo do condicionamento para gerar o comportamento. E qual é o objeto de estudo da aba? Vamos escrever em azul aqui bem grande. Comportamento, tá? Isso aqui depois é pra gente fazer um paralelo com a neuropsicopedagogia, tá? Vamos deixar ele aqui por enquanto. Então, vamos lá. O que é o condicionamento operante? O condicionamento operante significa um comportamento seguido de um estímulo reforçador, que vai resultar em uma probabilidade aumentada de que o comportamento ocorra no futuro. O que a aba utiliza para mudar ou modificar os comportamentos e ajudar na aprendizagem? Ou seja, não há
cognição, necessidade de cognição. Não há necessidade de desenvolvimento cognitivo, não há necessidade de flexibilidade cognitiva. Porque na aba, a gente utiliza o quê? A gente utiliza a modelagem, a gente utiliza o estímulo reforçador. Então, eu vou dar um estímulo esperando um comportamento. Sempre que eu der aquele estímulo, eu vou ter aquele comportamento. Um comportamento que não altera a sua estrutura cognitiva. Não há necessidade de resolver um problema. Não há necessidade de flexibilidade cognitiva. Então, vamos colocar o que não tem na aba. Então, na aba não tem. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, gente. Achei. Ó, na aba não tem. Ó, vou escrever aqui, ó. Não tem. Isso é importante. Não tem. Por quê? Porque na aba a gente vai trabalhar com estímulo e resposta. Eu vou dar um estímulo e eu vou ter um comportamento. E toda vez que eu vou dar aquele estímulo, eu vou ter aquele mesmo comportamento. Vamos supor que você tá aí, adora pudim de leite. E um dia você tava com tanta vontade de comer um pudim de leite que você olhou aquele pudim de leite e chegou a salivar, tá? Salivou. Nossa, você salivou com aquele pudim de leite. O que aconteceu? Passou muito tempo, eu falei pra você, faz o quê? Faz 1 ano que você não come pudim de leite, você não vê pudim de leite, ninguém fala de pudim de leite pra você. E eu falo pra você assim, vem aqui que eu vou fazer um pudim de leite pra você. O pudim de leite nem tá pronto. O que vai acontecer? Você vai salivar. Por quê? Porque foi um condicionamento que você já teve em relação ao pudim de leite. Que toda vez que você ia comer uma coisa muito gostosa, você salivava. E esse condicionamento de salivar, ele vai acontecer com você tendo pudim ou não tendo pudim. Eu te dando esse estímulo de falar a palavra pudim, já pode levar você a salivar. Isso acontece com limão. Pensa que você está chupando um limão. Não saliva? Saliva. Isso é um reflexo que a gente tem, que é condicionado. É um condicionamento que a gente tem, que ele não é operante, porque o operante ele leva um aprendizado. Mas é um condicionamento que a gente tem que faz com que a gente salive todas as vezes que a gente pensa em limão. Ou quem gosta de coisa azeda, tipo eu adoro pepino azedo pickles. Sou, né, descendente de alemão, não tem como não gostar de conservas, né? Então já me saliva a boca. Isso é condicionado. Eu não preciso pensar, nossa, eu quero salivar porque eu tô com vontade de comer esse picles. Não, é automático. Quando não tem flexibilidade cognitiva, é automático. Agora, se a aba trabalha justamente com esse condicionamento operante, onde eu vou dar um estímulo e vou ter sempre a mesma resposta, não há necessidade de flexibilidade cognitiva. Diferente da quê? Da psicologia cognitiva, onde eu dou uma situação-problema e você pode encontrar N soluções para aquela situação-problema. Ou você tem que encontrar N estratégias para encontrar a solução para aquela situação-problema. Isso é flexibilidade cognitiva. Bom, o que mais, então, que tem na aba? O behaviorismo. O que é o behaviorismo? Então, ele é essa oposição, né, da análise. Então, por que não usamos aba na neuropsicopedagogia? Bom, vamos fazer uma verificação bem rápida aqui. Vamos lá? Neuropsicopedagogia, quais eram as palavras-chave? Neurociências, aplicada à educação, psicologia cognitiva e pedagogia. Objeto de estudo? A aprendizagem. O que é a aba? A aba é behaviorismo, análise do comportamento com condicionamentos que tem como objeto de estudo o comportamento. Então, neuropsicopedagogo não utiliza a aba. Por quê? Porque é vetado ao neuropsicopedagogo trabalhar com comportamento. Então, nós não trabalhamos com modificação de comportamento enquanto neuropsicopedagogos. E é por isso que eu, mesmo sendo especialista em aba e neuropsicopedagoga, não utilizo aba nos meus atendimentos. Agora, vamos ali, eu fiz um checklist para você. Então, por que nós não utilizamos aba na neuropsicopedagogia? Primeiro, porque são teorias
fundamentadas em bases opostas. A análise do comportamento, não trabalha com flexibilidade cognitiva e é diretamente oposta, então, à nossa fundamentação, que é psicologia cognitiva. Cada um tem os seus protocolos próprios e objetivos próprios. A aba tem o protocolo dela, neuropsicopedagogia tem o protocolo dela. E qual é o objetivo da aba? Modificar comportamentos. Qual é o objetivo da neuropsicopedagogia? A aprendizagem, na perspectiva do entendimento do sistema nervoso. Cada uma tem uma indicação específica que deve ser realizada por um médico ou pediatra. Quem vai indicar aba para alguém? O médico ou pediatra. Por quê? Porque nem todo mundo vai se beneficiar de aba. Porque aba é uma área, né, uma ciência que auxilia muito, principalmente hoje, né, tem uma vertente muito grande aí que auxilia TEA, né, sujeitos com transtorno específico, com transtorno do espectro autista, mas nem todo TEA vai se beneficiar de aba. Por quê? Primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado que um aplicador em aba, ele tem que ser muito responsável, ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo, tá? Porque a aba é muito complicado, tá? A gente não deve tirar 100% da capacidade da pessoa de raciocinar, da sua flexibilidade cognitiva, sua capacidade de resolução de problemas, tá? Mas a aba é muito bom para aqueles sujeitos que têm essa dificuldade de compreender o ambiente e dar respostas para esse ambiente. Então, ele é condicionado a determinados comportamentos para que ele possa conviver aí nessa sociedade. Mas nem todo autista se beneficia de aba. Muitos autistas, principalmente os autistas de grau leve, eles se beneficiam muito mais da psicologia cognitiva, muito mais do desenvolvimento das suas capacidades cognitivas. Então, vai se beneficiar da neuropsicopedagogia. Com relação à intervenção, a neuropsicopedagogia, segundo o seu protocolo, que está lá na nota técnica da SBNPP, ela diz que tem um total máximo de horas de intervenção semanal de 1h30, ou seja, 2 sessões no máximo por semana de 50 minutos cada. Já a aba, para fazer efeito, ela precisa ter entre 30 a 40 horas semanais de intervenção. Exatamente. Olha como elas são diferentes. Olha porque não faz sentido a gente colocar a aba na neuropsicopedagogia, porque não vai afetar em nada, nem o sujeito que precisa. Primeiro que é um protocolo contrário. Segundo, que o sujeito precisa de 30 a 40 horas semanais para intervenção em aba, para que ela funcione. Não apenas uma intervenção de 50 minutos, tá? Não funciona. Então, a aba tem o seu protocolo. A neuropsicopedagogia, ela atua com a aprendizagem. A aba atua na modificação de comportamento. E aqui, eu podia falar só essas 2 frases aqui, eu podia falar só isso para você, que a gente não usa a aba na neuropsicopedagogia porque o nosso objeto de estudo é a aprendizagem e a aba é modificação de comportamento. Então, nesses quesitos, eu podia dizer para você só isso, mas não, eu preferi trazer aí para você todo o referencial teórico. Por quê? Para que você possa se embasar e, de uma vez por todas, não tenha mais essa dúvida do porquê o neuropsicopedagogo não utiliza aba.